Capítulo 14. Londres, 1900. No alto da loja do Sr. e da Sra. Swindle, em sua pequena casa na beira do Tâmisa, havia um quartinho. Pouco mais que um armário, na verdade. Era escuro e úmido, com um cheiro de mofo, consequência natural de drenagem inadequada e da falta de ventilação. O lugar tinha paredes desbotadas que rachavam no verão e ficavam com infiltrações no inverno, e uma lareira cuja chaminé estava entupida havia tanto tempo que era até grosseria esperar que funcionasse. Entretanto, apesar de sua pobreza, o quarto em cima da loja dos Swindles era o único lar que Eliza Makepeace e seu irmão gêmeo Sammy conheciam. Um pedacinho de abrigo e segurança em vidas destituídas de ambas as coisas. Eles haviam nascido no outono do terror em Londres, e quanto mais velha Eliza ficava, mais tinha certeza de que este fato, acima de qualquer outro, a fizera ser como era. O estripador foi o primeiro adversário em uma vida cheia deles. Do que Eliza mais gostava no quartinho, na realidade, a única coisa de que gostava nele, além do fato de ser um abrigo, era a fenda entre dois tijolos acima da velha estante de pinho. Era eternamente grata à incompetência do construtor, combinada à tenacidade dos ratos locais, por aquela fenda na parede. Se deitasse de bruços na prateleira, com o olho encostado nos tijolos e a cabeça inclinada no ângulo certo, podia observar o rio. Daquele local secreto, conseguia observar sem ser vista o fluxo constante do dia a dia. Desse modo, Eliza conseguia ver e não ser vista. Pois, embora sua curiosidade não tivesse limites, não gostava de ser observada, achava perigoso ser notada, acreditava que a observação era uma forma de roubo. Sabia disso porque era o que mais gostava de fazer, guardar imagens em sua mente para rever e reformular de acordo com a sua vontade, tecer histórias, voos fantasiosos, que teriam horrorizado as pessoas que lhe serviam de inspiração. E havia tanta gente para escolher observar. A vida naquele pedaço do Tâmisa nunca parava. O rio era a artéria de Londres, aumentando e diminuindo com as marés incessantes, levando e trazendo coisas boas e ruins. Embora Eliza gostasse de quando os barcos de carvão chegavam com a maré cheia, com os barqueiros levando e trazendo pessoas, com as balsas trazendo as cargas dos carvoeiros, era na maré baixa que o rio de fato ganhava vida. Quando a maré baixava, o suficiente para o Sr. Hackman e seu filho começarem a dragar, em busca de corpos cujos bolsos precisavam ser esvaziados. Quando os catadores de lama apareciam procurando cordas, ossos, pregos de cobre ou qualquer coisa que pudesse render algum dinheiro, o Sr. Swindle tinha seu próprio grupo de catadores e seu pedaço de lama. Um quadrado fétido que protegia, como se contivesse o ouro da rainha. Quem ousasse cruzar suas fronteiras poderia ter os bolsos vasculhados pelo Sr. Hackman quando a maré tornasse a baixar. O Sr. Swindle sempre tentava convencer Sammy a entrar para o grupo dos catadores. Dizia que o menino tinha a obrigação de recompensar a caridade do seu senhorio como pudesse, pois embora Eliza e Sammy conseguissem juntar o suficiente para pagar o aluguel, o Sr. Swindle nunca os deixava esquecer que a liberdade deles dependia da sua boa vontade em não avisar as autoridades sobre a recente mudança em suas vidas. Aqueles assistentes sociais que estão sempre xeretando iam ficar muito interessados em saber que 2 órfãos como vocês estão sozinhos no mundo. Era o seu frequente refrão.
O certo era ter entregado vocês assim que sua mãe morreu. Sim, Sr. Swindle, dizia Elisa. Obrigada, Sr. Swindle. É muita bondade sua. Bem, não se esqueçam disso. Vocês só estão aqui porque eu e a patroa temos bom coração. Então, fitava-os com aquele olhar mesquinho e continuava. Se aquele garoto, com seu faro para encontrar coisas, fosse trabalhar no meu pedaço de lama, talvez me convencesse de que vale a pena manter vocês aqui. Nunca vi um garoto com nariz melhor. Era verdade. Sammy tinha um talento especial para encontrar tesouros. Desde pequeno, coisas bonitas pareciam se jogar a seus pés. A senhora Swindle dizia que era o charme dos tolos, que o senhor velava pelos loucos e pelos tolos. Mas Elisa sabia que não era verdade. Sammy não era idiota, apenas enxergava melhor do que os outros porque não perdia tempo falando. Nem uma palavra. Nunca. Nenhuma vez em seus 12 anos. Não precisava falar, pelo menos não com Elisa. Ela sempre sabia o que ele estava pensando e sentindo, sempre soubera. Afinal, era seu irmão gêmeo. Eles eram metades de um todo. Foi assim que soube que ele temia a lama do rio, e embora não partilhasse esse medo, Elisa o compreendia. O ar ficava diferente quando você se aproximava da beira do rio. Algo no vapor que subia da água, no mergulho das aves, nos sons estranhos que soavam entre as velhas margens. Elisa também sabia que era sua responsabilidade cuidar de Sammy, e não apenas porque a mãe lhe dissera. Sua mãe tinha a inexplicável teoria de que um homem mau, nunca disse quem, estava à espreita, tentando encontrá-los. Desde muito pequenos, Elisa sabia que Sammy precisava mais dela do que ela dele, mesmo antes de ele contrair a febre que quase o matou. Algo no seu jeito o deixava vulnerável. Outras crianças haviam percebido isso quando eles eram pequenos, e agora os adultos sabiam, percebiam que ele não era igual a eles. E ele não era mesmo. Era uma criança trocada, um ser mágico. Elisa sabia tudo a respeito de crianças trocadas. Lera sobre ela nos livros de contos de fadas que havia na loja. Também tinha visto as ilustrações, fadas e duendes que se pareciam com Sammy, com seu cabelo ruivo, pernas compridas e olhos azuis e redondos. Segundo mamãe, Sammy era diferente das outras crianças desde bebê. Sua inocência, sua tranquilidade. Costumava dizer que, enquanto Elisa urrava de fome, Sammy nunca chorava. Ficava deitado, escutando, como se o vento trouxesse uma linda música que ninguém além dele conseguia ouvir. Elisa tinha conseguido convencer os senhorios de que Sammy não devia se juntar aos catadores de lama e que ficaria melhor limpando chaminés para o Sr. Sutburn. Não havia mais muitos meninos na idade de Sammy limpando chaminés, dissera, desde a promulgação das leis a respeito. E não havia ninguém que conseguisse limpar as chaminés estreitas de Kensington, a não ser o garoto magro com cotovelos pontudos, feitos para subir pelos canos escuros e sujos. Graças a Sammy, o Sr. Sutburn estava sempre com a agenda cheia e o pagamento era garantido. Isso era melhor do que contar com a possibilidade incerta de Sammy achar algo valioso na lama. Até então, ela tinha conseguido convencer os Swindles. Eles gostavam das moedas de Sammy, assim como de receber o dinheiro de sua mãe, quando ela estava viva e redigia cópias para o Sr. Blackwater. Mas Elisa não sabia por quanto tempo conseguiria convencê-los. A Sra. Swindle, especialmente, era de uma avareza extrema e gostava de fazer ameaças veladas, resmungando e falando sobre os assistentes sociais que estavam sempre atrás de lixo para varrer das ruas e mandar para o asilo, que recebia pessoas muito pobres de todas as idades em troca de trabalhos desagradáveis e árduos. A Sra. Swindle sempre tivera medo de Sammy.
Ela era o tipo de pessoa para quem o medo surgia como uma reação natural a tudo que não tinha explicação. Uma vez, Elisa a ouvira cochichar com a senhora Barker, a esposa do carvoeiro, dizendo que soubera pela senhora Teeter, que fizera o parto dos dois, que Sammy nascera com o cordão umbilical enrolado no pescoço, que não deveria ter sobrevivido à primeira noite, que deveria ter dado o último suspiro junto com o menino, junto com o primeiro, se não fosse por obra do mal. Foi obra do demônio, disse. A mãe do menino fez um trato com ele. Basta olhar para o menino para ver isso, o modo como olha no íntimo de uma pessoa, a imobilidade do seu corpo, tão diferente dos garotos da sua idade. Sim, existe algo muito errado com Sammy McPeace. Essas histórias faziam com que Elisa protegesse ainda mais ferozmente o seu gêmeo. Às vezes à noite, quando ficava deitada na cama, escutava as brigas dos Swindles, a filha deles, Hattie, berrando. Gostava de imaginar coisas horríveis acontecendo com a senhora Swindle, que ela poderia cair no fogo ao ferver as roupas, ou ficar presa na máquina de passar e morrer espremida, ou se afogar em um caldeirão de gordura fervente caindo de cabeça lá dentro, com as pernas magras esticadas para fora. Bastava falar no mal e ele aparecia. Na esquina da Battersea Church Road, com a bolsa cheia de coisas roubadas, surgiu a senhora Swindle. Voltava para casa depois de passar o dia caçando meninas com vestidos bonitos. Elisa se afastou da fenda na parede e deslizou pela prateleira usando a beirada da chaminé para descer. Era a tarefa de Elisa lavar os vestidos que a senhora Swindle trazia para casa. Às vezes, quando os fervia, Elisa imaginava o que aquelas meninas pensavam quando viam a senhora Swindle agitando a cesta de doces para elas. A cesta cheia de pedacinhos de vidro colorido. Não que as meninas se aproximassem o suficiente para perceber o truque. Não havia perigo. Assim que ficava sozinha com elas no beco, a senhora Swindle arrancava seus vestidos tão depressa que não tinham tempo nem de gritar. Provavelmente tinham pesadelos depois, pensou Elisa, como os seus pesadelos sobre Sammy preso na chaminé. Sentia a pena das meninas. A perseguição da senhora Swindle era uma coisa assustadora, mas a culpa era delas. Não deviam ser tão gulosas, sempre querendo mais do que já tinham. Elisa nunca deixava de se espantar com o fato de que meninas bem-nascidas, com elegantes carrinhos de bebê e vestidos de renda, caíssem nas mãos da senhora Swindle por algo tão sem valor quanto um saco de doces. Tinham sorte de perder apenas um vestido e um pouco da paz de espírito. Havia coisas piores a perder nos becos escuros de Londres. Lá embaixo, a porta da frente bateu. "Onde você está, menina?" A voz subiu pela escada, cheia de maldade. O coração de Elisa quase parou. A caçada não tinha sido boa. Uma péssima notícia para os moradores do número 35 da Battersea Church Road. "Venha preparar a ceia se não quiser levar uma surra." Elisa desceu a escada correndo e entrou na loja. Seu olhar percorreu rapidamente as silhuetas escuras. Uma coleção de garrafas e caixotes reduzidos a estranhas formas geométricas pela luz fraca. Ao lado do balcão, uma dessas formas se movia. A senhora Swindle estava agachada como um caranguejo da lama, vasculhando a bolsa, examinando diversos vestidos enfeitados de renda. "Bem, não fique aí parada de boca aberta como aquele idiota do seu irmão. Acenda o lampião, garota estúpida." "O ensopado está no fogo, senhora Swindle", disse Elisa, correndo para acender o lampião, "e os vestidos estão quase secos." "Ainda bem. Todo dia eu saio tentando ganhar uns trocados, e tudo o que você tem a fazer é lavar vestidos. Às vezes acho que seria melhor se eu mesma fizesse isso, se me livrasse de você e do seu irmão.
Ela bufou, zangada, e se sentou em sua cadeira. Bem, venha até aqui e tire os meus sapatos. Enquanto Elisa estava ajoelhada no chão, tirando as botas apertadas, a porta tornou a se abrir. Era Sammy, todo sujo. Sem dizer nada, a senhora Swindle estendeu a mão e fez um sinal com o dedo. Sammy enfiou a mão no bolso da frente do macacão e tirou 2 moedas de cobre, colocando-as no devido lugar. A senhora Swindle fitou-os, desconfiada antes de chutar Elisa com o pé suado e se encaminhar para o cofre. Com um olhar de soslaio por cima do ombro, tirou a chave de dentro da blusa e abriu o cofre. Guardou as novas moedas junto com as outras, estalando os lábios enquanto calculava o total. Sammy foi para perto do fogão e Elisa pegou 2 tigelas. Eles nunca comiam com os Swindles. Não era correto, dizia a senhora Swindle, que os 2 pensassem que faziam parte da família. Eles eram muito mais empregados do que locatários. Elisa começou a servir o ensopado, passando-o por uma peneira, como a senhora Swindle queria. Não valia a pena desperdiçar a carne com 2 ingratos. Você está cansado, cochichou Elisa. Começou muito cedo hoje. Sammy balançou a cabeça, não gostava que se preocupassem com ele. Elisa olhou para a senhora Swindle para ter certeza de que ela ainda estava de costas, antes de deixar cair um pequeno pedaço de carne na tigela de Sammy. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, seus olhos encontrando os de Elisa. Ao vê-lo assim, com os ombros curvados de cansaço pelo trabalho pesado do dia, com o rosto sujo de fuligem da chaminé dos homens ricos, grato pelo pedacinho de carne dura, dava vontade de abraçá-lo com força e nunca mais soltá-lo. Ora, ora, que bela situação, disse a senhora Swindle, fechando o cofre. O pobre do senhor Swindle lá fora, na lama, procurando os tesouros que põem comida em suas bocas ingratas, balançou o dedo na direção de Sammy. Enquanto um jovem como você vive de graça na casa dele. Isso não está certo, estão ouvindo? Não está nada certo. Quando os assistentes sociais voltarem, vou lhes dizer isso. O Sr. Sutherland tem mais trabalho para você amanhã, Sammy. Perguntou Elisa depressa. Sammy assentiu. E depois de amanhã? Ele tornou a assentir. São 2 moedas a mais esta semana, senhora Swindle. Ah, como ela conseguiu deixar sua voz dócil. Mas não adiantou nada. Insolência. Como você ousa responder? Se não fosse por mim e pelo Sr. Swindle, vocês 2 estariam esfregando o chão do asilo. Elisa prendeu a respiração. Uma das últimas coisas que sua mãe fizera fora obter uma promessa da senhora Swindle de que Sammy e Elisa poderiam continuar morando na casa, desde que pagassem o aluguel e contribuíssem para as despesas da casa. Mas, senhora Swindle, disse Elisa cautelosamente, mamãe disse que a senhora prometeu... Prometi? Bolhas de saliva formaram-se nos cantos de sua boca. Vou dizer o que prometi. Prometi dar uma surra em vocês até não poderem mais se sentar. Ela se levantou e pegou uma tira de couro que estava pendurada ao lado da porta. Elisa ficou firme, embora seu coração estivesse disparado. A senhora Swindle se aproximou, depois parou com um sorriso cruel. Sem uma palavra, virou-se para Sammy. Você, ordenou ao menino, vem até aqui. Não, disse Elisa depressa, olhando para Sammy. Não, me desculpe, senhora Swindle. Fui insolente, a senhora tem razão. Eu vou compensar a senhora por isso. Amanhã vou limpar a loja, esfregar a escada da frente, vou limpar o banheiro e tirar os ratos do sótão. Sim, Elisa balançava a cabeça. Tudo isso. A senhora Swindle esticou a tira diante dela, um horizonte de couro. Olhou para Elise e para Sammy. Finalmente tornou a pendurar a tira de couro ao lado da porta. Foi um alívio imenso. Obrigada, senhora Swindle. Com a mão um pouco trêmula, Elise entregou a tigela de ensopado para Sammy.
e pegou a concha para se servir. Pode parar, interveio a Sra. Swindle. Elisa a encarou. Você, disse a Sra. Swindle, apontando para Sammy, limpe as garrafas novas e arrume-as na prateleira. Nada de ensopado antes de terminar. Então virou-se para Elisa. E você, menina, suba e desapareça da minha frente. Seus lábios tremeram. Você vai ficar sem comer esta noite. Não tenho a intenção de alimentar uma rebelião. Quando era menor, Elisa gostava de imaginar que seu pai ia aparecer um dia para salvá-los. Depois de Mamãe e o Estripador, Papai o Valente era a melhor história de Elisa. Às vezes, quando seus olhos estavam doendo de ficar encostados nos tijolos, ela se deitava de costas na prateleira e imaginava o charmoso pai. Dizia a si mesma que mamãe estava enganada, que ele não tinha se afogado, e sim que fora enviado em uma importante missão, e um dia voltaria para salvá-los dos Swindles. Embora soubesse que aquilo era uma fantasia, com tanta probabilidade de acontecer quanto o surgimento de fadas e duendes pelos tijolos da lareira, o prazer que sentia ao imaginar a volta dele não diminuía. Ele chegaria à porta da casa dos Swindles em um cavalo, como ela sempre imaginara, montado no animal, não em uma carruagem, em um cavalo preto com uma crina brilhante, pernas longas e musculosas. E todo mundo na rua ia parar o que estivesse fazendo para admirar aquele homem, seu pai, elegante na roupa preta de montaria. A senhora Swindle, com seu rosto feio e mesquinho, ia espiar por cima do varal, por cima dos vestidos bonitos roubados naquela manhã, e chamaria a senhora Barker para ver tudo o que estava acontecendo. E elas saberiam que aquele era o pai de Elisa e Sammy e que tinha vindo salvá-los, que os levaria a cavalo até o rio, onde seu navio estaria esperando, e viajaria com eles pelo oceano até lugares distantes, com nomes que ela nunca ouvira falar. Às vezes, nas raras ocasiões em que conseguia convencer a mãe a contar histórias, ela tinha falado do oceano, porque sua mãe o vira com os próprios olhos, portanto podia enfeitar suas histórias com sons e cheiros que eram mágicos para Elisa, ondas quebrando e ar salgado, finos grãos de areia brancos e não escuros como os sedimentos da lama do rio. Mas não era sempre que mamãe concordava em contar histórias. Em geral, as desaprovava, especialmente a de Papai o Valente. Você precisa aprender a diferença entre fantasia e realidade, minha Lisa, dizia. Contos de fadas têm o hábito de terminar muito antes do verdadeiro desfecho. Eles nunca mostram o que acontece depois que o príncipe e a princesa saem da página cavalgando. Como assim, mamãe? Perguntava Elisa. O que acontece quando precisam encontrar seu caminho, ganhar dinheiro e escapar das maldades do mundo. Elisa nunca entendeu. Aquilo parecia irrelevante, embora não dissesse isso para a mãe. Eles eram príncipes e princesas, não precisavam encontrar seu caminho, só deveriam ir até seu castelo mágico. Você não deve esperar que alguém venha salvá-la, continuava a mamãe, com um olhar distante. Uma moça que espera ser salva nunca aprende a se salvar. Mesmo que tenha os meios, não terá a coragem. Não seja assim, Elisa. Você precisa achar coragem, precisa aprender a se salvar, a nunca contar com os outros. Sozinha no quartinho do andar de cima, fervendo de ódio da senhora Swindle e de raiva de sua própria impotência, Elisa engatinhou para dentro da lareira quebrada. Com cuidado, vagarosamente, enfiou a mão bem no alto, tocou o tijolo solto, retirou-o do lugar.
Na pequena cavidade embaixo dele, seus dedos tocaram na tampa do pote de mostarda, sentindo sua superfície lisa e suas extremidades arredondadas. Tomando cuidado para não fazer barulho e despertar a atenção da senhora Swindle, Elisa retirou-o. O pote tinha sido da sua mãe, que o guardara em segredo durante anos. Dias antes de morrer, em um raro momento de lucidez, ela contara a Elisa sobre o esconderijo. Mandou-a apanhar o pote de cerâmica e Elisa obedeceu. Levou-o até a cama da mãe com os olhos arregalados, de surpresa ante aquele misterioso objeto. O suspense fez seus dedos formigarem enquanto esperava que a mãe o abrisse. Seus movimentos estavam desajeitados nos últimos dias e a tampa do pote estava grudada na cera. Finalmente, ele se partiu da base. Elisa abriu a boca de susto. Dentro do pote havia um broche tão bonito que a senhora Swindle teria se emocionado ao vê-lo. Era do tamanho de uma moeda, com a borda cravejada de pedras vermelhas e verdes e de um branco cintilante. O primeiro pensamento de Elisa foi que o broche fora roubado. Não podia imaginar a mãe fazendo uma coisa dessas, mas de que outro modo conseguiria um tesouro tão precioso? De onde ele teria vindo? Tantas perguntas e, entretanto, ela não conseguiu dizer nada. E não teria adiantado, mamãe não estava escutando. Apenas contemplava o broche com uma expressão que Elisa nunca tinha visto. Este broche é muito precioso para mim, muito precioso. A mãe pôs o broche na mão de Elisa, quase como se não pudesse mais tolerar tocar nele. O pote era liso e frio. Elisa não soube como reagir. Ao broche, a estranha expressão da mãe foi tudo tão súbito. Você sabe o que é isso, Elisa? Um broche. Já vi damas elegantes usando. Mamãe sorriu de leve e Elisa achou que tinha dado a resposta errada. Ou talvez um pingente que se soltou da corrente? Você acertou da primeira vez. É um broche, um tipo especial de broche. Ela juntou as mãos. Você sabe o que tem atrás do vidro? Elisa olhou para o desenho vermelho e dourado. Uma tapeçaria? Mamãe tornou a sorrir. De certa forma, sim, mas não do tipo feito de fios. Mas eu posso ver os fios trançados para formar uma corda. São fios de cabelo, Elisa, tirados das mulheres da minha família, da minha avó, da mãe dela e assim por diante. É uma tradição. Isto se chama broche de luto, porque nos faz lembrar das pessoas que perdemos, das pessoas que vieram antes de nós e que nos tornaram quem somos. Elisa balançou a cabeça com seriedade, consciente de que tinha ouvido uma confidência muito especial. O broche vale muito dinheiro, mas nunca tive coragem de vendê-lo. Fui vítima do meu sentimentalismo, mas isso não a deve impedir. Como assim, mamãe? Eu não estou bem, minha filha. Em breve você vai ter que tomar conta de si mesma e do Sammy. Talvez seja necessário vender o broche. Ah, não, mamãe. Talvez seja necessário, e você é que deverá decidir. Não seguir pela minha relutância, está ouvindo? Sim, mamãe. Se você precisar vendê-lo, Elisa, faça isso com muito cuidado. Ele não pode ser vendido oficialmente, não pode haver nenhum registro. Por que não? Sua mãe a encarou, e Elisa reconheceu aquele olhar. Ela própria olhara assim para Semi muitas vezes, quando estava decidindo quando podia ser franca. Porque minha família iria descobrir. Elisa ficou calada, a família de mamãe, assim como seu passado, raramente era mencionada. Eles devem ter comunicado o roubo do broche. Elisa ergueu as sobrancelhas. Um erro, minha filha, porque ele é meu. Minha mãe me deu quando completei 16 anos. E ele estava na minha família muito antes disso.
Se ele é seu, mamãe, por que ninguém pode saber que ele está com você? Uma venda dessas indicaria onde estamos. Isso não pode acontecer. Segurou as mãos de Elisa, os olhos muito abertos, o rosto pálido e fraco do esforço de falar. Está entendendo? Elisa assentiu. Tinha entendido. Isto é, tinha entendido mais ou menos. Mamãe estava preocupada com o homem mau, aquele sobre o qual os alertara a vida toda, que podia estar em qualquer lugar à espreita, esperando para agarrá-los. Elisa sempre amara essas histórias, embora a mãe nunca tivesse dado detalhes suficientes para saciar sua curiosidade. Ficava a cargo de Elisa enfeitar os alertas, dar ao homem um olho de vidro, uma cesta de cobras, um lábio que se entortava quando ele ria maldosamente. Quer que eu vá buscar seu remédio, mamãe? Você é uma boa menina, Elisa, uma boa menina. Elisa pôs o pote na cama, ao lado da mãe, e foi buscar o frasquinho de láudano. Quando voltou, a mãe estendeu a mão para acariciar a mecha de cabelo que tinha se soltado da trança de Elisa. Tome conta de Semi, disse ela, e tome conta de si mesma. Lembre-se sempre de que com força de vontade, até os fracos conseguem exercer grande poder. Você precisa ser corajosa se alguma coisa me acontecer. É claro, mamãe, mas não vai acontecer nada com você. Elisa não acreditava nisso, nem sua mãe. Todo mundo sabia o que acontecia com quem tinha tuberculose. Mamãe tomou um gole do remédio, depois se deitou de volta no travesseiro, exausta com o esforço. Seu cabelo ruivo se espalhava em volta dela, revelando o pescoço pálido, com uma única cicatriz, a linha fina que nunca desapareceu e que tinha inspirado a história de Elisa sobre o encontro da mãe com o estripador, outra história que nunca deixou sua mãe escutar. Com os olhos ainda fechados, a mãe falou baixinho, em frases curtas e rápidas. Minha Elisa, só vou dizer isto uma vez. Se ele a achar e você precisar fugir, então, e só então, pegue o pote. Não vá ao Christie's. Não vá a nenhum grande leiloeiro. Eles têm registros. Vá até a esquina e pergunte na casa do Sr. Baxter. Ele vai dizer onde você poderá encontrar o Sr. John Picnic. O Sr. Picnic saberá o que fazer. As pálpebras dela tremeram com esforço. Você entendeu? Sim, mamãe, entendi. Até então, esqueça que ele existe. Não toque nele, não mostre para Semi, não conte a ninguém. E Elisa? Sim, mamãe. Tome muito cuidado com o homem de quem falei. Elisa havia mantido sua palavra, quase sempre. Pegara o pote apenas 2 vezes, só para olhar. Para passar os dedos pelo broche, como sua mãe fizera, para sentir sua magia e seu poder, antes de fechar rapidamente a tampa e selá-la com cera de vela, guardando-o de volta no lugar. E embora o tirasse do esconderijo naquele momento, não fora para olhar o broche da mãe. Elisa tinha dado sua contribuição para o pote de cerâmica. Lá dentro estava seu próprio tesouro, algo que ela guardava para o futuro. Elisa tirou lá de dentro a bolsinha de couro e a apertou, buscando forças na sua solidez. Era um objeto que Semi encontrara na rua e lhe dera. O brinquedo de alguma criança rica, perdido e esquecido, encontrado e ressuscitado. Elisa o escondera desde o começo. Sabia que se os Swindles o vissem, seus olhos brilhariam e eles o poriam na loja. E ela queria aquela bolsa mais do que tudo. Tinha sido um presente e era dela. Não havia muita coisa de que pudesse dizer o mesmo. Algumas semanas depois, encontrou um uso para a bolsa, como um esconderijo para suas moedas secretas.
aquelas que os Swindles desconheciam, pagas a ela por Matthew Rudin, o caçador de ratos. Elisa tinha habilidade para pegar ratos, embora não gostasse disso. Os ratos só estavam tentando sobreviver, afinal. Era o melhor que podiam fazer em uma cidade que não favorecia os fracos e tímidos. Tentava não pensar no que mamãe diria. Ela sempre teve um fraco por animais. E convencia a si mesma de que não tinha muita escolha. Se ela e Sammy quisessem ter alguma chance, precisavam de dinheiro. Um dinheiro que os Swindles não notassem. Elisa sentou-se na beira da lareira com o pote de cerâmica no colo e limpou as mãos no avesso do vestido. Não podia limpá-las em um lugar que a senhora Swindle visse. Era perigoso despertar a curiosidade dela. Quando ficou satisfeita, abriu a bolsinha, afrouxou a fita de seda e alargou delicadamente a abertura. Espiou lá dentro. Tome conta de Sammy, dissera a mamãe. E tome conta de si mesma. Era isso que Elisa pretendia fazer. Dentro da bolsa havia 4 moedas. Com mais 2, teria o suficiente para comprar 50 laranjas. Era tudo o que precisava para se tornar uma vendedora de laranjas. Com as moedas que ganhasse, compraria mais laranjas. E então, eles teriam seu próprio dinheiro, seu próprio negócio. Estariam livres para procurar um novo lugar para morar, onde ficariam seguros, sem os olhares vigilantes, vingativos dos Swindles. Viveriam longe da ameaça constante de serem entregues para os assistentes sociais e mandados para o asilo. Passos no corredor. Elisa guardou as moedas de volta na bolsinha, apertou a fita e a colocou dentro do pote. Com o coração disparado, tornou a colocar o pote na chaminé. Podia selá-lo mais tarde. Bem na hora, correu para a cama e ficou ali sentada, o retrato da inocência. A porta se abriu e Sammy apareceu, ainda sujo de fuligem, parado à porta com uma única vela bruxuleando na mão. Parecia tão magro que Elisa pensou que fosse uma ilusão de ótica. Ela sorriu para ele, que se aproximou dela, enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena batata roubada da despensa da senhora Swindle. — Sammy! Ralhou Elisa, pegando a batata. — Você sabe que ela conta tudo. Vai saber que foi você quem a atirou. Sammy deu de ombros, começando a lavar o rosto na vasilha de água ao lado da cama. — Obrigada, agradeceu ela, guardando a batata na cesta de costura quando ele não estava olhando. Ela a devolveria de manhã. — Está esfriando, disse ela, tirando o avental e ficando só de combinação. Esfriou cedo este ano. Deitou-se na cama, tremendo debaixo do cobertor fino. Só de short e camiseta, Sammy se deitou ao lado dela. Os pés deles estavam gelados e ela tentou aquecê-los com os seus. — Quer que eu conte uma história? Ela sentiu a cabeça dele se movendo, o cabelo dele roçando seu rosto quando ele assentiu. Então começou a contar sua história favorita. Era uma vez, quando a noite estava fria e escura e as ruas vazias, os bebês gêmeos de uma jovem princesa se mexiam e chutavam dentro da sua barriga. A princesa ouviu passos atrás de si e soube imediatamente quem era o homem mau que a estava perseguindo. Elisa já vinha contando essa história havia anos, embora não quando sua mãe estava perto. A mãe teria dito que Elisa deixava Sammy nervoso com suas histórias fantasiosas. Não entendia que as crianças não têm medo de histórias, que suas vidas estão cheias de coisas muito mais assustadoras do que as narradas nos contos de fadas. A respiração do irmão se normalizou e Elisa percebeu que ele tinha adormecido. Interrompeu a história e pegou a mão dele. Estava tão fria, tão magra, que ela sentiu o estômago contrair de medo. Apertou mais a mão dele, prestando atenção em sua respiração. — Vai ficar tudo bem, Sammy, murmurou, pensando na bolsinha de couro, no dinheiro lá dentro. — Vou me encarregar disso, eu prometo.